Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 2 do Respondedor, onde você faz a pergunta e eu respondo aqui em vídeo para você. Toda semana eu estou lançando um episódio novo do Respondedor, onde eu vou escolher algumas perguntas aí que vocês me fazem nos vídeos para responder através de um outro vídeo aqui para gerar mais informação para ajudar vocês que tem dor aí na coluna, no pescoço, na torácica, na lombar, no ciático, dor no ombro, dor no joelho, não importa onde é sua dor, eu posso te orientar. Lógico, eu sou especialista em coluna é sempre uma prioridade por aqui. Mas, se você tem dor em outra região, pode mandar pergunta aí pra gente que de alguma forma eu posso te orientar e te conduzir para a melhora da sua dor. E antes da gente continuar aqui, lembre-se de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Lembre-se também de deixar um curtir no vídeo se você gostar e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos lá, gente, ó, a primeira pergunta do Respondedor de hoje é da Ana Paula Araújo. E a Ana Paula me disse assim, ó, doutor, tô há 5 dias morrendo de dor, fui no ortopedista e viu meu exame de 3 anos atrás, que deu discopatia degenerativa com protusão discal central L3, L4, L4, L5, L5, S1. Me passou o remédio e disse que não tinha necessidade de ir fazer outro exame. Hoje, dia 10/3, não estou aguentando de dor. Então, Ana Paula, é o seguinte, ó, vamos separar, né, a sua pergunta aqui em algumas partes aqui, ó. Você está há 5 dias morrendo de dor. Primeiro a gente tem que entender assim, ó, se esse é o seu primeiro episódio de dor na coluna, né? Porque se for o primeiro episódio, mesmo que a sua dor seja muito intensa, é importante que você saiba que a tendência é que você vai melhorar com o passar dos dias, mesmo que haja oscilações, certo? É natural, é uma coisa chamada história natural, que até 6 a 8 semanas a pessoa vai estar praticamente zerada com a vida normal depois de uma crise intensa de dor na coluna. Mas, né, como você já fez o exame aqui 3 anos atrás, então possivelmente você já vem de outros episódios, então possivelmente você já tem um quadro de dor crônica. E o quadro de dor crônica também pode ter picos de dor, né? Eventos que a gente chama de flare-up. Esses flare-ups, eles têm uma duração um pouco menor do que quando é a primeira crise, normalmente aí até uns 10 dias ele vai estar resolvido. Alguns casos pode até passar um pouquinho mais, inclusive eu tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre flare-up, depois você pode assistir. Mas o que a gente tem que entender aqui, ó? Me parece que na sua mensagem aqui, né? Você não gostou muito de o médico não ter te pedido outro exame. E assim, eu não sei qual é a sua idade, né? Não tem uma foto sua aqui pra gente ter uma noção, mas de fato o exame nem sempre é necessário. Na maioria das vezes o exame de imagem ele não é necessário, certo? O profissional de saúde ele vai te avaliar e entender se existe algum risco, algum perigo de ter algo mais grave por trás. Se existe algum risco, normalmente ele vai ter sim que pedir o exame de imagem. Quais são esses riscos? Basicamente é incontinência urinária, incontinência fecal, febre junto com a dor, perda de força progressiva, alguns sinais e sintomas que mostram pra gente, olha, pode ter alguma coisa mais grave por trás, então é importante fazer uma ressonância. A pessoa às vezes está perdendo peso sem motivo, então a junção desses sinais, de um ou mais desses sinais aí, pode dizer pra gente se há ou não a necessidade de fazer o exame de imagem, tá certo? Mas aqui, né, se ele não entendeu, se não pediu outro exame, é porque possivelmente não há essa necessidade aqui no seu caso. E você já tem o exame de imagem de 3 anos atrás. 3 anos é um exame velho, lógico, né? Porque as coisas podem mudar em 3 anos. Mas assim, eu acredito que possivelmente ele não pediu um outro exame porque ele não achou necessário, baseado no seu quadro clínico. Porque é isso que é o mais importante pra gente, o quadro clínico do paciente, não aquilo que o exame está dizendo. E aí ele te passou algum remédio, né? E só que hoje, no dia que você escreveu a mensagem, né, dia 10/3, você disse que não está aguentando de dor, porque possivelmente a sua dor piorou. E se você vinha tomando remédio, mesmo assim a dor piorou, isso também já dá a dica pra gente que o seu quadro não é um quadro inflamatório puramente. Talvez você tenha aí uma característica de um quadro mecânico, porque aí o remédio ele não vai ter uma ação muito boa para você. Se você já tem um quadro crônico, né, porque já tem 3 anos que você já fez um exame, talvez você já teve algumas crises aí ao longo desses anos, e agora você está numa crise mais forte e o remédio não está fazendo efeito, já mostra pra gente, existe uma variação aí, não é um quadro puramente inflamatório, algumas coisas acontecendo que é importante você ter uma orientação, uma condução de tratamento também de um bom fisioterapeuta musculoesquelético. Não adianta só você ficar tomando remédio. Então, o que eu vou recomendar para você?
busque um bom fisioterapeuta musculoesquelético para te avaliar e poder te orientar naquilo que vai ser necessário para a resolução de verdade aí do seu problema, tá certo? E a segunda resposta aqui do respondedor de hoje, né? A pergunta foi da Patrícia Mota. E a Patrícia me disse assim, ó, parabéns pelo vídeo, muito bom. Valeu, Patrícia. E quem tem hérnia em C4, C5, C6, C7, lombar, pode continuar a pegar peso? Bom, essa é uma dúvida que aparece aqui com uma certa frequência, né? Então você está dizendo aqui para mim que você tem hérnia de disco em várias regiões aí da sua cervical, né? C4, C5, C6, C7 e também região lombar. E aí você diz, pode continuar a pegar peso. Então a sua pergunta já me diz assim, ó, eu já tenho que fazer uma outra pergunta, né? Você já está pegando peso? Né? Porque se pode continuar, significa que você já está pegando. Aí a gente tem que entender que tipo de peso é esse, como que é isso? É fazendo musculação, é crossfit, é alguma outra coisa que você faz, é o seu trabalho? Porque de qualquer forma, né, a gente tem que entender que a hérnia de disco, ela não é um fator proibitivo para você pegar peso. Você pode sim fazer coisas. A questão é como que você vem se sentindo? Você está no momento de crise, você está no momento que você está bem, apesar do diagnóstico da hérnia de disco, certo? Porque isso aí é o que vai determinar tudo. O que eu oriento para os meus pacientes de hérnia de disco? Vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem, certo? Só que você tem que aprender a fazer a leitura do seu corpo. Existem alguns dias que o meu corpo pode estar melhor ou pior, e aí eu vou entender se vale a pena eu fazer ou não um exercício, se vale a pena eu pegar algum peso. Mas a verdade é que você não é proibida de fazer nada, você pode sim continuar. Isso quer dizer que naturalmente você nunca vai ter mais nada? Também não podemos dizer. Podemos dizer que o fato de pegar peso vai fazer que você tenha uma nova crise? Também não podemos afirmar isso. Porque as crises é uma junção de coisas. Então, às vezes, você está num momento que está com um maior nível de ansiedade, um maior nível de estresse. Às vezes, você está dormindo mal. E o somatório dessas coisas pode culminar numa nova crise de hérnia de disco. E não simplesmente o fato de você ter pego um peso. Entende? Então a gente tem que saber entender e separar essas coisas para não ter pensamentos negativos em relação às situações que muitas vezes ajudam ao invés de atrapalhar. As pessoas acham que atrapalha, por exemplo, pegar peso. Digamos que você gosta de treinar na academia, né? Pegar peso lá e fazer treinos de hipertrofia. Isso é um problema para quem tem hérnia de disco? Não, você pode continuar fazendo isso tranquilamente. A questão é saber fazer essa leitura aí do seu corpo, tá certo? E se for necessário, você buscar, antes de ir para esse cenário, né, de pegar peso, passar por um bom fisioterapeuta para te conduzir num programa de exposição gradual até você chegar nesse nível de poder fazer tranquilamente com mais segurança, tá certo? Então essas foram as duas perguntas de hoje, né? Essa segunda agora é da Patrícia Mota e a anterior foi da Ana Paula Araújo. Espero que vocês tenham gostado, espero que essas respostas aí tenham ajudado de alguma forma. Lembre-se de se inscrever no canal, já falei isso no começo, vou falando aqui de novo. Se você quiser a minha ajuda, entre em contato aqui no nosso site, envie uma mensagem no nosso WhatsApp lá, fala comigo, com a minha equipe lá, que a gente terá um prazer em poder te ajudar a resolver o seu problema, seja através da consulta presencial, seja através da consulta online. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.